vai começar com a apresentação sobre programação metabólica. O que é isso? Tá bom? Então, novamente, as perguntas para o final. E espero ver mais perguntas nessa apresentação, hein? Então, boa noite, pessoal. Como a professora Isabelle e como a professora Camila já falaram, meu nome é Rodrigo Vargas. Eu sou biólogo, licenciado, formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Cascavel, onde eu também fiz meu mestrado. Fiz o mestrado em Biociências e Saúde, com ênfase em Fisiologia Endócrina e Metabolismo. Sou especialista também em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Universidade Positivo. Deixa eu só fechar aqui que o WhatsApp estava aberto. Sou especialista também em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Universidade Positivo. E atualmente eu desenvolvo meu doutorado na área de concentração de Biologia Celular e Molecular, aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Eu também, atualmente, sou professor no curso de Medicina aqui na Unicesumar. E hoje a gente vai falar um pouco, como vocês vão ver pela minha apresentação, eu não trabalho com exercício físico, como a professora Camila Matiusi e alguns outros professores, mas eu também trabalho com o conceito de programação metabólica. E é sobre esse conceito de programação metabólica que eu vou dar um parâmetro para vocês, vou falar um pouco para vocês de como é esse conceito, o que a gente estuda nesse conceito, por que entender esse conceito, por que utilizar esse conceito, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, para vocês também terem uma base melhor para poder entender a grande maioria dos trabalhos que vão ser abordados e vão ser falados daqui para frente. Para todo mundo que estiver assistindo a apresentação, eu vou só lembrar todo mundo para deixar o microfone desligado e deixar a câmera desligada também, para não sobrecarregar, não travar o vídeo para mim, não travar o vídeo para ninguém. E todas as perguntas que vocês tiverem, vão lançando no chat aqui, que a professora Isabela vai controlando isso lá. E no final, a gente discute um pouco melhor sobre isso. Certo? Então, vamos lá. O nosso tema que a gente vai falar agora é sobre a programação metabólica, certo? Então, o nosso metabolismo é tudo aquilo que está gerando algum tipo de processo, realizando algum tipo de processo internamente no nosso corpo. E esse metabolismo, então, ele comanda todas as nossas reações metabólicas. Só que esse metabolismo, ele não é estático. Não é que você foi geneticamente programado ou se você nasceu com um determinado fator que levaria seu metabolismo a agir dessa forma ou de outra forma. Não é porque você nasceu com isso ou seus antepassados tiveram isso que isso vai ser determinante para você. E não também porque aconteceu com você, porque o seu metabolismo é de uma determinada forma, que os seus descendentes vão ser dessa forma, certo? Para a gente começar a falar de programação metabólica, a gente precisa entender um pouco da história, da onde que chegou, da onde que surgiu esse conceito e como então que a gente começou a fazer essas análises e começou a estudar a programação metabólica. Lá nos nossos primórdios da história, é possível observar através de pinturas, de estátuas, ou mesmo de algumas múmias egípcias que foram descobertas, que era muito comum encontrarmos mulheres que elas apresentavam sobrepeso ou mesmo a obesidade. E isso, antigamente, nesses períodos da pré-história, ou mesmo na nossa história antiga, eles eram fatores que eram chamados de... eram fatores atrativos. Quanto maior fosse o peso e o corpo da mulher, fértil ela seria, e melhor filhos essa mulher daria, e esse conceito ele foi se prolongando por toda a nossa história. Esse conceito era, inclusive, dito por Hipócrates, que é o chamado pai da medicina moderna. Hipócrates, nos seus manuscritos, nos seus manuscritos da medicina greco-romana, ele dizia que a morte súbita ele era mais comum em indivíduos que eram naturalmente gordos comparados a magros. Já trazendo, e aqui só para a gente entender que essa é uma tradução literal do que do que Hipócrates falava, então ele chamava os indivíduos, ele utilizava essa palavra gordo, que hoje em dia a gente não utiliza mais,
mas ele utilizava diretamente essa palavra, então eu estou fazendo uma tradução literal dela, e ele dizia, ele já trazia um determinado parâmetro, um determinado olhar para esse metabolismo, para esse organismo. E ele levantava uma hipótese, levantava alguns alertas para que os indivíduos se preocupassem um pouco mais com essa sua, com o seu metabolismo, com o seu corpo, com as diversas alterações que poderiam ser causadas através das alterações dietéticas ou mesmo pelo sedentarismo. Galeno, que é esse segundo, esse que está no quadrante inferior aqui que a gente está vendo, ele era um discípulo de Hipócrates. Então, ele pegava, não viveu na mesma época, certo? Mas ele pegava os ensinamentos de Hipócrates e ele era utilizado, e ele utilizava para, como se ele literalmente mantesse uma determinada ordem para utilizar os seus conhecimentos e levar esses conhecimentos adiante, aprimorar esses conhecimentos. Galeno dizia o seguinte, que a obesidade ela se tratava de falta de disciplina. E ele recomendava que essas pessoas que tinham esses problemas de saúde oriundos da obesidade, eles deveriam tratar essa obesidade com corridas, com massagens, banhos, descanso, ou mesmo qualquer tipo de atividade de lazer que era associada a uma alimentação farta, certo? Então, era uma alimentação em grande quantidade, mas sempre pouco calórica. Uma nutrição que ela era mais benéfica para esses indivíduos. Então, há muito tempo atrás, começou-se a procurar e a perceber que essas alterações do metabolismo, que obviamente não eram chamadas assim ainda, mas que essas alterações do metabolismo, elas estavam associadas, então, com o sobrepeso ou mesmo a obesidade. Só que esses padrões, considerados padrões de beleza, nesse período anterior, eles foram se moldando com o passar do tempo. E eles tiveram um auge de mudança no Império Romano. No Império Romano, as pessoas que viviam naquela época, elas eram muito vaidosas, então se cultuava corpos muito esbeltos, as pessoas faziam uma maior quantidade de exercício físico, as mulheres faziam jejuns que levavam muitas vezes dias, ou chegavam em relatos de jejuns de até semanas, para que elas não fossem sobrepesadas e elas atraíssem a atenção dos homens e tudo mais. Nesse período, começou-se a olhar mais para esse determinado culto ao corpo perfeito, né? O culto a esse corpo mais magro. E isso, com o passar do tempo, ele foi se moldando. Um grande acontecimento que foi um divisor de águas na nossa história foi a nossa Segunda Guerra Mundial. No período da Segunda Guerra Mundial, houve também a Revolução Industrial, que fez com que houvesse um boom, certo? De indústrias, de empresas que construíssem grande quantidade de equipamentos, ou mesmo que disponibilizasse uma grande quantidade de nutrientes, e isso fez com que muitos países crescessem, certo? No sentido de ter um grande aporte nutricional, uma grande capacidade financeira, e outros países, eles faltou esse alimento, ou mesmo faltou um determinado suporte psicológico, nutricional, educacional. E isso teve impactos na nossa vida. Nessa Revolução Industrial, que veio logo após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande produção de alimentos que são ultraprocessados. Desde minimamente processados e ultraprocessados. Houve uma grande disponibilidade de nutrientes agora, que esses nutrientes eram muito calóricos, certo? Para compensar esse período, então, que essas pessoas não tiveram essa alimentação, ou mesmo para facilitar a vida daquele operário que passou o dia trabalhando na indústria, que passou o dia fazendo as suas atividades laborais e não teve um tempo específico agora para se alimentar, porque antes, enquanto ele trabalhava no campo, ele tinha um maior tempo para se alimentar. Agora que ele trabalha numa indústria, numa cidade, ou mesmo numa atividade mais
que demande mais tempo, ele não tem esse mesmo tempo. Então, se expandiu uma grande quantidade de alimentos ultramente processados, como, por exemplo, os nossos fast foods, que a gente ama, que a gente adora, que a gente come até hoje, que não deveria, mas come, certo? Os McDonald's da vida, Burger King, Subway, CFK, vários tipos de indústrias, né, que vendem esses fast foods. Com a grande expansão, então, dessa indústria, houve um aumento, principalmente, mas não somente, em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, da utilização desses nutrientes, que fez com que os índices glicêmicos, né, a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, se elevassem em uma grande quantidade. E aí todo mundo sabe o que acontece se você tiver uma grande quantidade de açúcar. Várias patologias estão associadas, então, a essa alta ingestão e alta disponibilidade de açúcar. Da mesma forma, pela quantidade de gordura, de lipídios, de ácidos graxos que estão disponíveis agora nessa alimentação. E isso tudo levou aos cofres públicos gastos enormes, certo? Então, conforme esse padrão alimentar, esse padrão de vida se alterou ao longo do tempo, alterou-se também os gastos públicos. Os países começaram a gastar uma grande quantidade de dinheiro em tratamentos de saúde que antes não eram tratados. Por quê? Porque antes as pessoas se alimentavam com grande qualidade, tinham tempo para se alimentar, comiam quantidades normais, e agora com os fast foods, dietas hipercalóricas, dietas com uma grande quantidade de gordura, esqueci a palavra, as bebidas que são adocicadas, como, por exemplo, refrigerantes, sucos industrializados, chá, isso fez com que uma grande quantidade de calorias se disponibilizasse para esses indivíduos. Então, isso fez com que os países gastassem muito, por exemplo, aqui nessa tabela que a gente está vendo, a Inglaterra, por exemplo, foi um país que gastava $3.000 por habitante por ano em saúde. Então, se você fazer uma contabilidade da quantidade de habitantes que tem, é uma quantidade absurda que é gasta. Com problemas de saúde que antes não tinham gasto. E antes os hospitais não se preocupavam com isso. Os sistemas de saúde não se preocuparam com isso. Como todo indivíduo, né, sendo brasileiro ou não, quando começa a mexer no bolso, começa a se olhar diferente para esses problemas, então. Foi o que aconteceu também nesse quesito de saúde. E aí, aqui a gente tem, à direita aqui no slide, uma capa da revista Times, que ela mostra, a manchete da revista, né, ela diz o seguinte: como os primeiros 9 meses de vida podem moldar o resto da sua vida. Então, como seus primeiros meses, como o início do seu desenvolvimento, pode moldar, então, o resto da sua vida. Mas da onde que veio essa ideia para a capa da Times? Veio de um conceito que começou a ser estudado e hoje está bastante em voga, hoje está sendo bem utilizado, que é esse conceito DORD, que está aqui no nosso lado esquerdo. A palavra DORD vem de origens desenvolvimentistas de saúde e doença. Porque olha só o que aconteceu. Houve a Segunda Guerra Mundial, houve uma modulação, então, da alimentação, dos padrões alimentares, houve uma modulação do estilo de vida desses indivíduos, certo? Então, o que aconteceu? Esses indivíduos que estavam se alimentando mal, consequentemente, teriam problemas de saúde. Só que não foi isso somente que foi observado. Foi observado que o crescimento desses problemas de saúde ele era exponencial, onde antes uma pessoa se alimentava e essa única pessoa que se alimentava tinha problemas, com o passar do tempo, uma se alimentava, 2 tinham problemas. 2 se alimentavam, 4 tinham problemas. Então, os gastos e os problemas de saúde cada vez foram maiores. E aí, esse conceito DORD teve essa visibilidade, porque é com esse conceito que eu e alguns dos nossos colegas que vão palestrar aqui para vocês também, que a gente trabalha. A gente quer entender onde
no nosso desenvolvimento, em todas as fases de desenvolvimento, como nessa imagem que a gente pode ver aqui, ó, desde a formação do embrião, gestação, início da infância, adolescência, fase adulta, ou mesmo senil, onde, em que momento que essas alterações metabólicas estão acontecendo, que estão gerando, então, esses grandes problemas de saúde. O que está acontecendo? Em que momento da nossa formação, ou mesmo no momento do nosso desenvolvimento, que está gerando essa determinada alteração? E isso que gerou a capa da nossa revista Times, então, que ela fala como que esses primeiros meses, lá, primeiramente, né, porque os primeiros estudos que foram feitos sobre isso, eles fizeram sobre a gestação. Então, a gestação foi o primeiro ponto que foi observado. E a gente fala sobre isso até hoje, né? Se você sentar com a sua avó em casa, você vai ver que ela vai falar muitas vezes que uma mulher grávida tem que cuidar o que come, uma mulher grávida ela tem que fazer um exercício, ela tem que se alimentar de tal forma, ela não pode fumar ou ingerir bebida alcoólica. Então, começou a se observar. Por quê? Se muitas crianças já estavam nascendo com algum tipo de alteração, opa, então a alimentação da mãe vai ter algum tipo de influência, certo? Então, começou-se a procurar entender como que essas alterações eram feitas. Alguns estudos que foram feitos em humano mostram que essa alimentação, essa dieta desbalanceada na mãe, certo? A mãe fazendo a ingestão e não diretamente o filho, pode gerar, na fase adulta, diversos problemas, gente. E aqui, se a gente parar para falar de todos eles, eu coloquei vários aqui para vocês. Olha, obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, depressão, asma, cirrose, esquizofrenia, a gente tem vários problemas. Se a gente parar para analisar, qualquer tipo de estresse muito grande, né, uma injúria, algum tipo de problema que foi observado, qualquer um desses problemas pode levar um impacto muito grande e impactar a vida do seu filho, certo? Então, hoje, você que está na sua casa aqui assistindo o nosso congresso, você vai ver, você vai parar e vai pensar que o que você está fazendo com o seu corpo, certo? Ele pode impactar, mesmo se você não tiver essa intenção, na vida do seu filho. Então, você precisa começar a parar, a pensar em tudo aquilo que você está fazendo. Quem começou esses estudos, então, foi um médico, certo, em inglês, epidemiologista, que é esse que a gente está vendo aqui na imagem, chamado Dr. David Barker. Ele morreu no ano de 2013 e o Barker, ele promoveu o surgimento de uma hipótese para tentar explicar como que essas alterações no início da vida poderiam resultar em doenças, em alterações na vida adulta. E ele formulou uma hipótese que é chamada, primeira estudo que foi feito sobre isso, ele foi chamada de hipótese do fenótipo econômico. Aí você pode perguntar, primeiro, fenótipo, certo? Lembra lá, o fenótipo é diferente do genótipo. O fenótipo é aquilo que a gente está observando. Genótipo é aquilo que a gente tem constante no nosso material genético. Então, o que Barker, quando fez essa hipótese, ele entendeu e pensou? Barker disse que o desenvolvimento fetal, certo? O desenvolvimento do feto, ele é sensível ao ambiente nutricional. Então, dependendo do ambiente, então, que uma mulher grávida, certo? Uma gestante, vamos falar de gestante primeiro, porque ele começou seus estudos com gestante, ele parou e analisou como que o ambiente, então, que essa gestante proporciona para o seu feto pode impactar na vida adulta desse feto. Como que ele se baseou nos seus estudos? Por ser epidemiologista, Barker, ele fez uma análise do inverno da fome holandesa. O que aconteceu lá na fome holandesa? Na Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha, a Alemanha basicamente detonou lá, eles basicamente acabaram com a Holanda, certo? E aí o que aconteceu? Quando aconteceu, então, todo esse impacto sobre a Holanda, faltaram alimentos.
Nesse período, uma grande quantidade de mulheres, né, que ninguém consegue prever uma guerra que vai acontecer, uma grande quantidade de mulheres não tinham mais alimento para ingerir, certo? Estavam grávidas, não tinham mais alimento para ingerir. E aí, uma dieta que geralmente, né, pessoal principal, todo mundo aqui é da área da saúde, mas o pessoal da educação física sabe bem, uma dieta básica que a gente precisa para se alimentar é de aproximadamente 2.000 calorias. As mulheres nessa época, elas recebiam uma dieta de aproximadamente 400 a 800 calorias. Então, você para pensar nesse momento. Uma mulher, naturalmente, uma mulher de 70 quilos, naturalmente não grávida, precisa de 2.000 calorias. Uma mulher grávida, certo? Precisa de um aporte muito maior de calorias. Só que, nesse período, ela recebeu um aporte menor. Em vez, ela não recebia nem metade do que ela precisaria quando ela não estava grávida. Então, esse ambiente que foi proporcionado, ele poderia gerar diversas alterações na vida desse feto. Muitas vezes pode até acontecer da mulher perder o neném, né? Realizar um aborto espontâneo pela desnutrição. Esses impactos acontecem porque durante esse desenvolvimento, e a gente vai falar um pouco mais para frente especificamente, existe um desenvolvimento do nosso sistema regulador desse balanço energético, daquilo que quanto a gente come, quanto a gente gasta, desenvolvido lá no início da nossa formação. Então, se nesse período esse sistema ele pudesse estar desbalanceado, esse desbalanceamento poderia ser levado por toda a nossa vida. E aí, o que Barker postulou com esse estudo? Ele pensou o seguinte, olha só, os indivíduos naturalmente estão acostumados com 2.000, 2.500 calorias. Só que esse indivíduo que está se desenvolvendo agora, que está faltando alimento para ele não tem essas 2.000 calorias. Então, essa prole, esses filhos, eles vão ter mais chance de sobrevivência à vida extra-uterina. Por quê? Porque aprendeu, desde o início da formação da mãe, a viver com pouco. Então, o que Barker dizia? Esse indivíduo se desenvolveu com pouco. Então, quando ele nascer, ele vai ter maior chance de sobrevivência, para sobreviver num ambiente onde vai ter pouco. Só que ele vai ter o seu metabolismo alterado. Não vai ter o metabolismo normal de uma criança que se desenvolveu num período de fartura de 2.000, de 2.500 calorias. Só que o que acontece? Tem um porém. Se, logo após esse indivíduo se nascer, né, sair da barriga da mãe, tiver uma grande quantidade de nutrientes disponível, de calorias disponível, esse organismo ele vai ser mais propenso à doença. Por quê? Pensa você hoje. Você está acostumado, certo? A ingerir, vamos fingir que aqui todo mundo come bonitinho, né? Saladinha, carninha lá, bonitinha, arrozinho integral, finge que todo mundo come bem. Você tem lá 2.000 calorias. E aí, a partir de amanhã, certo? Você começa a consumir 5.000 calorias. Você não acha que vai gerar algum problema? Você não acha que vai gerar alguma alteração? Foi isso que Barker postulou quando ele falou do fenótipo econômico. E aí, gerou esse conceito que a gente está trabalhando hoje de programação metabólica. Por que programar o metabolismo? Porque a gente tem fases do nosso desenvolvimento que a gente tem uma grande plasticidade neuronal, a gente tem uma grande formação de neurônios, grande desenvolvimento de órgãos, e se você sofrer algum estresse, alguma injúria, algum tipo de alteração crítica nessas fases, esse metabolismo vai poder ser programado, seja para algo que possa ser benéfico, seja algo que não será benéfico. E Barker fez essas observações, por quê? Por ser epidemiologista, ele pegou pessoas, certo? Adultos, né? Que nasceram no período da fome holandesa, de 1944 a 1945, até alguns anos depois, e ele analisou. E ele viu que esses indivíduos, nos quais, dentro da barriga da mãe, eles passaram por um período de fome, eles desenvolveram vários tipos de doenças cardiovasculares, mostrando que
Se o desenvolvimento, se durante o nosso desenvolvimento a gente não tiver uma nutrição correta, a gente pode ter padrões e quadros clínicos de vários tipos de patologias que poderão estar associados. Então, quando Barker olhou isso, e isso aconteceu lá em 1998, né, que não faz muito tempo, Barker mostrou para o mundo isso, falou bem assim, olha, gente, a gente vai ter que começar a observar o que está acontecendo, porque a gente está prejudicando as próximas gerações. Se você que está na sua casa aí agora está pensando bem assim, ó, que problema é meu se eu comer um monte, problema é meu se eu passar o dia inteiro tomando Coca-Cola. Não é só problema seu. Se você um dia for ter um filho, você vai poder levar esses problemas para o seu filho. E é isso que você vai querer para ele? Eu acho que não. Quando a gente fala, então, dessa programação do metabolismo que pode gerar essas doenças, a gente vai ver que a gente tem janelas, chamadas de janelas de programação. O que seriam as nossas janelas de programação? Seriam aqueles períodos, certo, que são mais críticos no nosso desenvolvimento. A gente tem, hoje, que se trabalha bastante, basicamente 4 janelas de programação. A gente tem uma janela de programação que é chamada de pré-concepção. E nessa pré-concepção, a gente pode falar do momento antes da gente gerar um zigoto, certo? Então, antes da cópula, antes do sexo, antes da fecundação. Então, o ambiente que você está nesse momento, o seu ambiente nutricional, ele vai poder impactar na sua célula germinativa, que vai gerar um filho futuramente. Além dessa pré-concepção, a gente tem também a gestação, que foi a principal janela, e foi ela que Barker abriu os olhos do mundo e mostrou que era através da gestação, que a gestação era muito importante. A gente tem também o período lactacional, então, enquanto a mãe está amamentando o seu filho, também é um período que tem uma grande plasticidade dos neurônios, do sistema nervoso central como um todo, dos órgãos, e esse período se estende até a adolescência, certo? Então, até a gente não atingir a fase adulta, os nossos neurônios eles estão se modificando, os nossos órgãos estão se modificando e o nosso metabolismo está constantemente se modificando. E quando a gente faz análise de todos esses períodos, a gente vê que nessas janelas de programação, dependendo do insulto que você pode gerar, ele vai poder gerar doenças diferentes quando a gente atingir uma fase adulta. Por um exemplo, umas alterações podem acontecer lá no período de pré-implantação, no início da gestação. Se houver algum tipo de estresse muito grande, uma injúria, fome, hiperalimentação, qualquer tipo de injúria, ele tem um maior risco do desenvolvimento de doenças cardíacas na fase adulta do filho. Se tiver lá no meio da gestação, mais ou menos, no segundo terço da gestação, vai ter uma maior probabilidade de desenvolver doenças renais. No final da gestação, pode ter diversas alterações que vão estar associadas ao tecido adiposo. E várias outras complicações que são oriundas possivelmente futuras após o nascimento, certo? Então, lá durante a lactação e a adolescência. Quando a gente observa isso, a gente pode, através desses estudos que foram feitos, estão resumidos nesse trabalho de Rinaldo Wong, que foi publicado em 2012, a gente vê que esses eventos de plasticidade neuronal, eles são muito suscetíveis ao desenvolvimento de intolerância à glicose. Vocês já pararam para pensar uma quantidade de gente que antes, que não era tão grande antes, mas que hoje em dia tem intolerância à glicose, resistência à insulina, pré-diabetes, mesmo diabetes, ou mesmo o diabetes do tipo 3, que também é chamado de doença de Alzheimer. Conforme você observa essas alterações que são feitas, você pode ver que a grande maioria delas gera algum tipo de intolerância à glicose, então interfere no metabolismo da glicose. E isso pode complicar a vida dessas pessoas, pode aumentar o desenvolvimento desse tipo de patologia. Então, ao observar isso, foi
postulado que essas janelas de programação precisam ter um determinado atenção maior. Os programas de saúde, os programas epidemiológicos, os cadernos de saúde pública que são gerados pelo SUS, todos eles precisam ter uma atenção maior a esses períodos, então. Isso acontece por quê? A gente tem um gráfico aqui de um trabalho que foi publicado por Lesage e alguns colaboradores em 2006, mostrando que, aqui no eixo Y, aqui no eixo X, perdão, a gente tem o período de desenvolvimento, certo? Comparando o humano e o rato. Como a gente vai falar bastante da educação física no laboratório, vou fazer um compilado dessas duas informações. No humano, tanto no humano quanto no rato, o desenvolvimento começa aqui, antes do nascimento. Então, quando a gente está lá na barriga da mãe, a gente está se desenvolvendo. O pico de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, para os humanos, é no nascimento ou logo após o nascimento, nos primeiros momentos pós-nascimento. Já para os ratos, esse pico de crescimento do sistema nervoso central acontece mais tarde. E até o período de aproximadamente 2 anos, certo? A gente ainda tem esse desenvolvimento para o humano, certo? E para o rato, até mais ou menos os períodos lá de desmame, que é aproximadamente 21 dias. Para o rato é muito mais rápido. Só relembrando um pouco que a professora Camila já falou, para o humano, enquanto a gestação dura 9 meses, para o rato dura 21. Enquanto o período lactacional para o humano vai até 2 anos de idade, para o rato dura 21 dias. Isso reforça um pouco a resposta que a professora Camila deu para o Laio, explicando por que a gente trabalha com animal, com o rato. Ele é muito barato para se manter em laboratório e é muito mais rápido. Então, a gente consegue ver os efeitos na fase adulta desse indivíduo em questão de 3 meses. Com 90 dias, um rato ele já tem uma idade aproximadamente de uns 30, 35 anos, de um adulto. Então, é muito mais fácil de trabalhar com esse animal. Essas janelas de programação, elas se baseiam nesses períodos de plasticidade neuronal. Por quê? Quanto mais o nosso sistema nervoso estiver se desenvolvendo, mais suscetível ele vai estar a algum tipo de injúria. Então, se você tiver algum tipo de alteração lá, faltando alimento, sobrando alimento, ou seja um exercício, seja a ingestão de algum tipo de droga, e droga a gente pode falar de álcool, de cigarro, de drogas ilícitas, de drogas lícitas, de açúcar, que é a maior droga lícita que é utilizada e que gera a maior quantidade de problemas no mundo, mas que é livremente utilizada, certo? Tudo isso vai acontecer principalmente, pode gerar alterações, principalmente quando a gente está nesses períodos. É muito mais fácil você gerar essa alteração num indivíduo que é criança, jovem, do que você gerar no indivíduo que já é adulto, porque o sistema nervoso já está totalmente formado, os órgãos já estão formados. E esse sistema nervoso lá, nos humanos, a gente pode ver aqui, que a gente tem várias faixas que são demonstradas graças, então, a essas alterações. Então, a gente tem o início de uma gliogênese lá no início da nossa vida, a formação lá, o crescimento, a curva de crescimento do cérebro, que ela é altíssima, ela tem um pico muito grande durante o nascimento, ela vai diminuindo até que a gente atinja maiores idades. A mielinização das fibras acontece em períodos diferentes. Então, em todos esses períodos onde a gente tem essa determinada movimentação e crescimento neuronal, a gente pode programar esse metabolismo graças, então, a essa grande plasticidade que vai estar acontecendo. Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que são feitos relacionando, então, a programação metabólica e o desenvolvimento desses organismos, então. A gente vai ver, em alguns trabalhos que vão ser apresentados para vocês, vai ser falado bastante de falta de algum nutriente, como, por exemplo, a falta de proteína ou mesmo a falta de algum outro componente na dieta, mostrando sempre que uma dieta balanceada ela é extremamente importante para a formação do indivíduo em si. Nesse trabalho aqui que foi publicado pelo Lesage, em 2006, ele mostra que uma desnutrição, certo, materna durante o desenvolvimento,
pode programar o eixo HPA, o eixo lá, hipotálamo, pituitária e adrenal, gerando algum tipo de alteração. Porque quando você tem uma determinada desnutrição, falta algum nutriente, gera uma grande quantidade de estresse para essa fêmea, né? Seja para essa mulher ou para essa fêmea. E isso gera para o indivíduo, para o filhote que está lá no útero, uma superexposição a esses glicocorticoides. Mas o que esse cortisol excessivo pode gerar lá nesse indivíduo? No segundo trimestre de gestação, esse eixo HPA, que controla uma grande quantidade de produção e de utilização dos nossos hormônios, o desenvolvimento dele é importante para a maturação, para a homeostase, para a sobrevivência desses indivíduos. E nesse segundo trimestre, certo? Lá na metade da gestação mais ou menos, começa a produção dos glicocorticoides, que são extremamente importantes para o desenvolvimento desse indivíduo. Reduz a espessura da parede intraalveolar, aumenta o espaço aéreo dos pulmões, gera lipólise, gera quebra do tecido adiposo marrom, que aumenta a disponibilidade de calor para as reações metabólicas, aumenta o estoque de glicogênio, expressão da glicose 6-fosfato, que é utilizado que é uma enzima utilizada para degradação e utilização da glicose. Então, todo esse eixo, ele pode ser desregulado se o bebê não for alimentado corretamente. Quando isso acontece, olha só, numa mãe que ela tem restrição alimentar, certo? Gera-se alterações nesse seu eixo HPA, aumentando a quantidade de corticosterona. Maior quantidade de corticosterona faz com que essa enzima, que é a 11-beta-hidroxi... esqueci o nome. É a 11-beta-hidroxidimetil, se eu não me engano. Essa enzima, ela acaba diminuindo a sua quantidade na passagem dessa enzima da mãe para o feto. Quando diminui-se, então, essa quantidade dessa enzima, o que vai acontecer? Lá no seu eixo HPA do filhote, certo? Diminui-se, então, a quantidade de corticosterona, dessa quantidade de hormônio, gerando, então, atrofia. Por esse tipo de alteração, é que a desnutrição materna faz com que os bebês nasçam com baixo peso. Porque essa alimentação, essa regulação é importantíssima para a formação desse eixo HPA. E isso pode levar a quadros, por exemplo, de ansiedade e também de declínio de cognição, fazendo com que esses indivíduos se tornem atrasados, graças a essa superexposição aos glicocorticoides e também a atrofia que é gerada do indivíduo todo do indivíduo como um todo. Essa desnutrição, essa má alimentação também pode interferir no desenvolvimento do hipocampo. Lembra lá, o hipocampo ele está principalmente relacionado à nossa memória. Então, essa falta de nutrientes, por exemplo, aqui a proteína, tá? Eu estou falando um pouco da proteína porque eu trabalho com desnutrição proteica e eu estou puxando um pouco a sardinha para mim. Mas essa falta de proteína, ela pode influenciar, inclusive, no desenvolvimento, na formação de memória. Essas proteínas, elas não vão atravessar a barreira placentária. Mas quando falta um único aminoácido, esse único aminoácido que está faltando, ele pode dar diversos efeitos deletérios nesses indivíduos. Perdão. Essa falta, então, de proteínas, ela pode levar a alterações em várias funções cerebrais, porque vários aminoácidos são precursores lá de neurotransmissores. Lembra lá das aulas que vocês já tiveram, de biologia celular, de fisiologia, mostrando que para a formação de uma proteína são vários aminoácidos que se unem. E alguns tipos de proteínas, certo? E alguns tipos de formações de proteínas são utilizados como neurotransmissores. Então, se você não está se alimentando direito, logo esses neurotransmissores não estão se desenvolvendo corretamente. E aí, isso gera uma atenção maior, uma maior cuidado a essa alimentação materna correta, que pode evitar com que diversas funções cerebrais, ou mesmo comprometimento dessas funções cerebrais, possam ser acometidas nesses indivíduos. Ressaltando, então, a importância dessa alimentação totalmente balanceada. Essa desnutrição,
pode diminuir a quantidade de fibras serotonérgicas, liberação de serotonina, diminui o armazenamento e a capacidade, né, de armazenamento de memória. Então, esses indivíduos eles podem ter mais facilmente falhas na memória, e isso pode levar futuramente, devido à falha no desenvolvimento do hipocampo, ao desenvolvimento de doença de Alzheimer e algum outro tipo de doenças neurodegenerativas. As sinapses nesses neurônios, elas têm uma menor plasticidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses indivíduos vão ter uma maior dificuldade de aprender novas informações. E ressalva também, vale a pena a gente lembrar, esse artigo fala, e vale a pena a gente lembrar, que essa má nutrição, ela pode ser tanto biológica, então pode ser tanto diretamente do organismo, pode ser também psicológica, porque as alterações psicológicas no ambiente onde você vive, elas podem gerar alterações no próprio desenvolvimento do indivíduo e também social. Porque o ambiente onde o seu filho, para as futuras mamães, para os futuros papais, onde o seu filho ou sua filha vai se desenvolver, ele também é extremamente importante. Então, precisa-se ter esse olhar sobre esse ambiente todo que vai estar presente ali, que vai estar organizado. Além da desnutrição, a gente tem um outro extremo agora, e vamos relacionar um pouco também com os grandes problemas que a gente está tendo ultimamente, a gente vai ter a obesidade, certo? Da mesma forma que a falta de nutriente, ela pode ser prejudicial, e ela é prejudicial, porque já foi comprovado cientificamente, a obesidade também é. Então, a gente sempre tem que estar num balanço. E aí, se você parar para pensar, você vai ver que existe um crescimento exponencial de pessoas que têm problemas de saúde mental. Então, não pode se dizer simplesmente que várias pessoas falam que a geração Nutella, que não pode acontecer nada, que não pode fazer nada, que já se ofende, que antes bullying era normal, que antes... Gente, não. Né? Esses problemas de saúde mental, eles não surgiram do nada, eles não surgiram de uma sociedade que agora que é informatizada, que tem computador, tem celular, tem tudo na sua frente. Tem vários outros problemas que geram esses problemas de saúde mental. E esse artigo aqui, que foi publicado em fevereiro desse ano, ele mostra, o grupo de estudos que foi feito lá na Itália, ele mostra que, aqui no título dele, a obesidade materna como um fator de risco para o desenvolvimento cerebral e saúde mental nos indivíduos, na prole, certo? Mostrando que a obesidade materna, ela afeta cerca de 30% das mulheres grávidas e as que têm excesso de peso, cerca de 40%. Se a gente juntar isso daí, a gente tem um montante muito grande de mulheres que acabam tendo um sobrepeso durante o período gestacional. Para tentar minimizar esses impactos, foi gerada uma comissão pela Organização Mundial de Saúde em 2006, que é uma comissão para o encerramento, para o fim da obesidade infantil. Por quê? Essa obesidade materna, ela aumenta os riscos de desordens cognitivas e psiquiátricas, como, por exemplo, TDAH, autismo, ansiedade, depressão, esquizofrenia e várias desordens alimentares. E um estudo que foi feito em crianças de aproximadamente 7 anos no Reino Unido mostrou que existe uma relação direta entre o sobrepeso materno e a habilidade cognitiva, mostrando que esse sobrepeso materno, essa alimentação incorreta, fez com que os indivíduos dessa região eles tivessem problemas de aprendizado, problemas de cognição, problemas de desenvolvimento. Isso é gerado porque tem altos níveis de leptina, de insulina, de interleucinas, que são importantes para o desenvolvimento, porque elas atravessam a barreira gerada entre a mãe e o feto. Só que, nesse quadro, nesse desenvolvimento todo da obesidade, do sobrepeso, essas substâncias também são aumentadas. Então, você não vai passar somente aquilo que é necessário. Se você tem maior quantidade, você vai passar em maior quantidade. Então, por isso que tem que ter um olhar muito grande sobre isso. Quando a gente olha em relação à mãe e o bebê, essas alterações da obesidade geram, por um exemplo, aumento da inflamação, certo? No organismo da mãe, que acaba sendo passado para o filho, aumento do estresse oxidativo, certo?
E o estresse oxidativo, a gente sabe que geram todas aquelas determinadas alterações que, inclusive, participam do envelhecimento, da formação de alguns processos neoplásicos. Diminui-se a enzima 11-beta-hidroxidimetil, que eu disse para vocês, que está envolvida com a produção dos glicocorticoides. Aumenta o acesso aos glicocorticoides pelo cérebro fetal. Então, no cérebro do seu filho que está se desenvolvendo ali, ele vai ter um maior aporte de glicocorticoides. Então, isso pode dificultar o desenvolvimento, alterar esse desenvolvimento. E gera, inclusive, a obesidade, gera, inclusive, uma alteração aqui, ó, na microbiota intestinal. Aqueles micro-organismos que estão presentes lá no nosso trato gastrointestinal, que são extremamente importantes para que a gente possa se desenvolver. Essa obesidade materna pode gerar essa determinada alteração. E, se vocês observarem os estudos que foram feitos vamos falar de mais ou menos 5 anos atrás, 5 anos atrás, basicamente, ninguém não dava muita bola, ninguém ligava muito para a nossa microbiota, para a quantidade de bactérias ou mesmo de outros parasitas que fazem parte do nosso trato gastrointestinal. Simplesmente eles serviam antes para gerar, para facilitar a nossa degradação da alimentação e tudo mais. Hoje em dia já tem-se um olhar muito maior sobre isso. Então a obesidade, inclusive, altera essa microbiota, fazendo com que alguns tipos de problemas de saúde podem ser gerados por essa disfunção. Inclusive, um trabalho que foi publicado nesse mês, agora, se eu não me engano, foi dia 4 ou dia 5 desse mês, ele mostra que essa microbiota, essa quantidade de micro-organismos que a gente tem dentro do nosso trato gastrointestinal, ela pode estar intimamente relacionada com quadros de hipertensão. Porque, olha só, nesse trabalho, eles fizeram suplementação com triptofano, certo? E viram triptofano, só para a gente lembrar, 3 aminoácidos essenciais que a gente tem. Triptofano, fenilalanina e tirosina, certo? O triptofano é um dos essenciais, por quê? Porque ele não é produzido pelo nosso corpo, ele precisa ser ingerido na dieta. Então, nesse trabalho, eles fizeram uma suplementação. Eles deram mais triptofano do que as mulheres consumiam. Quando eles faziam isso, eles viam que isso poderia ter influências na hipertensão. Por quê? No modelo que eles utilizaram mulheres não, né? Foi com rato, que tinham doença renal crônica. Como vocês devem lembrar das aulas de fisiologia, o nosso rim está intimamente relacionado com a nossa pressão arterial. Logo, se você tiver disfunção renal, você vai ter problemas de pressão arterial. Então, o que eles faziam? Eles induziam a doença renal crônica nessas ratas e eles faziam análise da pressão arterial dos filhotes dela. Só que eles viram que quando eles suplementavam com triptofano, essa suplementação melhorava a microbiota, que antes tinha sido prejudicada. Então, a melhora na microbiota intestinal melhorou esses quadros de pressão arterial. Então, isso é um grande olhar que a gente pode ter agora para essa microbiota intestinal e ver com que tudo aquilo no nosso corpo, todas as ações que a gente gera, tem consequências na nossa vida adulta. Só que eu falei para vocês da gestação, certo? Mais da gestação. E também mostrei que a lactação é importante. A lactação é tão importante que o Ministério da Saúde, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, instituíram que para os humanos, os primeiros 1000 dias, chamados de dias de ouro também, em algumas literaturas, eles são extremamente importantes e reforçam, certo? Esses estudos de programação metabólica. Na verdade, os estudos que levaram à formação desses 1000 dias, eles vêm de estudos de programação metabólica, só que antigamente não tinham essa nomenclatura. Então, o que acontece? Somando-se 270 dias de gravidez,
e 2 anos lá, 365 dias de cada ano, se tem aproximadamente os nossos 1.000 dias. Mostrando que desde a gestação até os 2 anos de vida, já é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. E isso tudo foi desenvolvido pela Sociedade Norte-Americana de Nutrição, mostrando que os primeiros 1.000 dias de vida são extremamente importantes. E nesses primeiros 1.000 dias de vida, tem que o governo federal, municipal, estadual, todos os órgãos de governo, eles devem demandar atenção a esses primeiros 1.000 dias, devido à extrema importância desse período. E isso é importante para que a gente possa manter e observar nessas crianças se elas estão dentro de uma faixa, de um padrão chamado de curva de crescimento. A gente está vendo aqui, ó, que a gente tem curvas de crescimento para meninas e curva de crescimento para os meninos. Obviamente que as mulheres, geralmente, elas têm um menor peso, um metabolismo mais lento, um crescimento e estatura menor. Então, existem determinados padrões que são estabelecidos. Isso é extremamente importante para quê? Para que a gente possa, através desses padrões que são gerados, observar se o desenvolvimento do seu filho, da sua criança, lá, do seu parente, ele está numa determinada faixa normal ou não. E observar que dentro desses primeiros 1.000 dias, esse acompanhamento ele tem que acontecer para evitar, então, com que esse indivíduo tenha problemas na sua fase adulta, certo? Por isso, o Ministério da Saúde preconiza esses 1.000 dias e faz o acompanhamento dessa curva de crescimento. Isso serve para acompanhar peso, acompanhar crescimento, acompanhar alguns indicadores plasmáticos e ver como é que está o desenvolvimento da saúde desses indivíduos. Então, durante esse início de desenvolvimento. Para entender a importância desse início de desenvolvimento, um autor chamado Griffith publicou um artigo em 2015 chamado de crescimento catch-up, certo? As bases do mecanismo do catch-up. E o que seria esse catch-up, então? Para a gente entender. Catch-up é um processo após um período de crescimento falho, certo? Então, vamos pegar lá. A gente tem a curva nossa de crescimento e o seu filho lá, ou o seu vizinho, ele não está crescendo corretamente. Então, ele, nesse determinado período, então, ele tem uma taxa de crescimento falho, ele não está crescendo corretamente, com uma taxa de crescimento superior considerada ao comum. Então, reduzindo, então, esse déficit de crescimento do sujeito em relação à sua expectativa de vida. Vamos supor que um indivíduo que ele deveria estar com 6 meses, ele deveria estar com 8 quilos, e em vez de estar com 8, ele está com 5, ou ele está com 10. Ou ao invés de ele estar com 50, com 1,5 m, agora ele está com 1,70 m, ou ele está com 1,10 m. O que acontece? Nesses primeiros 1.000 dias, a gente precisa manter esse padrão, certo? Para que essas alterações não se perpetuem para o resto da vida. Então, por isso que tem uma grande atenção. Por que isso acontece? Porque se o indivíduo ele nasce abaixo ou acima do peso, o organismo dele tenta compensar para que ele possa atingir essa determinada faixa de crescimento. Quando ele tenta fazer essa compensação, durante essa compensação, então existem falhas no metabolismo que podem complicar o desenvolvimento da sua vida. Olha só. A gente tem aqui no metabolismo normal o desenvolvimento lá do nosso crescimento. Lembra lá que o nosso crescimento, né, o crescimento do nosso corpo, ele é feito pelo GH. Esse GH, então, que é o hormônio do crescimento, ele estimula, através de receptores que o indivíduo tem no fígado, o fator de crescimento semelhante à insulina, a que todos os tecidos do seu corpo se desenvolvam. Como que ele vai ser estimulado a liberação desse GH? Pela grelina, certo? Que é a orexígena, que faz a gente comer, liberada pelo nosso estômago, vai até o nosso hipotálamo, então, lá na nossa pituitária, gerando a liberação de GH. Da mesma forma,
a leptina, que é liberada pelo nosso tecido adiposo, também faz essa estimulação. Então, hormônios, através da nossa alimentação, estimulam a liberação de GH. Por quê? Se você não estiver comendo diretamente, como é que você vai crescer? O corpo não vai mandar você crescer. Então, esse controle de grelina, que é orexígena, faz você comer. Leptina, que é anorexígena, faz você parar de comer. Esse controle, então, vai controlando essa quantidade de hormônio do crescimento que vai estar sendo gerado. Só que olha o que acontece. No quadrante inferior direito aqui, a gente tem uma restrição alimentar, como eu estava dizendo para vocês. O que acontece na restrição alimentar? Está faltando nutriente lá no estômago. Se está faltando nutriente, a grelina está sendo produzida em uma grande quantidade. Através lá da pituitária e também do neuropeptídeo Y, o que a grelina faz? Estimula uma grande quantidade para liberar uma grande quantidade de GH, certo? Para fazer o que está faltando, não está comendo direito, mas precisa fazer com que esse GH seja liberado e que esse organismo todo se desenvolva. Só que qualquer hormônio, tá? Qualquer hormônio que você tiver em uma grande quantidade, você vai gerar resistência a esse hormônio. Por isso que desenvolve diabetes, porque libera tanta insulina, que aí o corpo fica resistente à insulina, não funciona mais. Funciona semelhante ao GH. Quando falta, então, esse alimento, o GH não tem mais efeito no corpo, porque aí teve tanto GH liberado, que o receptor para GH já não está funcionando mais direito, tá? A grosso modo falando. Então, o que vai acontecer? Esse GH não vai ter mais efeito. Então, se esse GH não tem efeito, esse indivíduo não cresce. E aí, esse indivíduo acaba se acostumando a esse período de falta de nutriente. Só que o que acontece quando ele tem alimento? Quando antes ele não estava se alimentando, ele voltou a se alimentar. A gente passa aqui para essa imagem do quadrante inferior esquerdo, mostrando que agora que ele está se alimentando, uma menor quantidade de grelina vai ser liberada, certo? E uma maior quantidade de leptina vai ser liberada, porque agora ele está se alimentando, então ele tem uma maior disponibilidade de tecido adiposo. Quando isso acontece, uma maior quantidade de GH agora vai ser liberada. Agora o GH vai ser liberado lá, certo? Numa quantidade ideal. Só que acontece, essa estimulação para liberar o GH, ela não acontece de forma natural, não acontece de forma correta. Quando isso acontece, então, essa liberação incorreta de GH faz com que esse organismo cresça de uma maneira inadequada. Então, muitas vezes, um órgão que cresceria numa determinada quantidade, numa determinada velocidade, vai crescer muito mais rápido que aquilo, e aí vai gerar uma alteração no metabolismo daquele órgão, vai gerar um crescimento anormal daquele órgão, e vários problemas vão poder ser gerados por esse crescimento anormal. Por isso, a importância desses 1000 dias. Por isso, a importância da gente cuidar da nossa alimentação. Antes de pensar em ter um filho, durante a gestação, durante a lactação, durante a adolescência, todos esses períodos, eles são períodos de extrema importância. Por quê? O desenvolvimento desse organismo está acontecendo, o desenvolvimento do metabolismo está acontecendo, cada um dos nossos órgãos, de cada parte do nosso corpo. Então, várias alterações que são geradas nesse período, elas vão poder ser observadas e vão poder ser analisadas justamente por quê? Porque se você não observar esse período, não cuidar desse determinado momento, esse momento vai ser crucial. Pensa assim, se o seu fígado, a gente sabe a importância do fígado, se lá no seu desenvolvimento, quando o seu fígado foi se desenvolver, estivesse faltando alguma coisa, ou estivesse sobrando alguma coisa, o seu fígado se desenvolveu errado. Então, você vai ter um único fígado o resto da sua vida. Então, as alterações nesse fígado vão poder se perpetuar ao longo de uma grande quantidade de tempo, certo? Então, por isso a gente olhar para a programação metabólica, por isso a gente entender essa programação metabólica, entender a importância disso, ver que hoje a programação metabólica, esse conceito, ele está incrustado na nossa vida. Tudo que você está fazendo
que você já fez, o que você está fazendo, o que você ainda vai fazer, não vai refletir somente na sua vida. Isso vai refletir na vida de outros indivíduos que vão depender de você ou que serão seus descendentes. E isso não quer dizer que só você cuidar da sua alimentação, você fala assim, eu não vou ter filho, então eu não vou ter culpa nenhuma. De forma nenhuma. A partir do momento que você cria um ambiente, por exemplo, na sua casa tiver uma grande quantidade de doce, de um monte de bala, de chocolate, um monte de coisa, você acha que se uma criança ou se uma outra pessoa qualquer for na sua casa, ela não vai comer? Tem alguém que não gosta de um monte de coisa gostosa, gordurosa, cheia de doce, de caloria? Todo mundo gosta disso. Então, esse ambiente que você proporciona também vai ser importante. Ou se você cuida do seu ambiente, não cuida da sua saúde mental, o que isso vai adiantar? A gente acabou de ver que uma grande quantidade de cortisol, de estresse no seu organismo, podem ser passados para as próximas gerações, podem influenciar no psicológico de outras pessoas e podem dificultar a vida de várias pessoas. Então, a gente sempre tem que olhar para essa programação, olhar para essas origens desenvolvimentistas, ver que existem várias janelas, que a programação metabólica ela não é só biológica, ela é uma programação social, ela é uma programação psicológica, ela é estrutural. Então, todo o ambiente onde você vai estar presente, você vai contribuir com a sua formação, a formação das pessoas que estão ali, muito mais ainda, com a formação dos seus futuros descendentes. Então, a partir de hoje, para quem ainda não tinha nenhum contato com a programação metabólica, eu espero que comece a olhar um pouco mais para esse conceito e comece a pensar um pouco mais que cada uma dessas alterações, elas vão ter impacto muito grande na vida desses indivíduos. Se você ainda nunca pensou e parou e analisou, entendeu ou ouviu falar de programação metabólica, dá um Google, dá uma procuradinha lá. Você vai ver que essa programação, ela já tem muita gente falando dela, é extremamente importante, faz um grande sentido e é muito bom você ter esse tipo de conhecimento. Então, parabéns para você que ao invés de estar curtindo as suas férias ou mesmo seu recesso escolar, está aqui com a gente hoje escutando e aprendendo alguma coisa, certo? Aqui, gente, eu tenho algumas das referências que eu utilizei. Vou demandar um pouco de tempo aqui nesse slide, vocês vão ver, vocês vão ter a aula gravada. Então, tem algumas das referências que eu utilizei, principalmente as referências do Barker, que foi o pioneiro nesse estudo, e também os artigos que eu coloquei diretamente na apresentação, eu não citei aqui no final, mas tem vários estudos que vão embasar vocês e vão fazer com que a gente tenha esse tipo de conhecimento, certo? Então, o que eu tinha para vocês hoje era isso, certo? E aí, peraí, saiu a apresentação, sim. Então, o que eu tinha para trazer para vocês, para conceituar sobre a programação metabólica era isso, certo? Fica um pouquinho aí, quem tiver alguma dúvida, vai mandando aqui, que aí eu vou acompanhar aqui através da Isabela, tome a palavra, por favor, vai guiando aqui para a gente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida também, tem um e-mail que está disponível no nosso no site e tudo mais, vocês podem entrar, vocês podem procurar, entender, podem perguntar, a gente vai estar sempre disponível para vocês, tá bom? Obrigada, Vargas, pela aula. Obrigada pelos ensinamentos aí no final também. Pegou no pé do pessoal. Uhum. Espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês também. Alguma pergunta para o Vargas? Eu vi que tem uma pergunta ali no chat, Vargas, da Poliana. Falando do nutriente do hipocampo, a proteína é fundamental, ok, mas tem algum outro nutriente específico além dela? Você segue alguma tabela específica de outros nutrientes? Na verdade, é assim, gente, a gente faz trabalho experimental. Então, o pessoal que vai estar falando com vocês nesse congresso online que a gente desenvolveu, todo mundo basicamente trabalha com indivíduos, com ratos, né? A gente segue um padrão que é chamado de AIM 93. E nesse quesito, a gente observa que existe um determinado padrão daquelas chamadas dietas balanceadas que faz com que a gente tenha uma quantidade normal, uma quantidade ideal, melhor dizendo,
de nutrientes. Só que a gente não tem um padrão assim, olha, você deve ingerir 10 gramas de proteína, 5 gramas daquilo, 5 gramas daquilo. Não existe uma dieta perfeita, certo? Isso vai depender das suas condições, do ambiente onde você vive, e não somente da dieta, das suas atividades laborais e das demais atividades que você vai participar. A proteína em si, como eu disse, ela não atravessa a barreira placentária, mas vários aminoácidos sim. Por isso que se você tiver uma alimentação ideal, você vai fazer, por exemplo, com que essa determinada alimentação, a sua alimentação correta, propicie o desenvolvimento ideal desses indivíduos, certo? Então, não existe uma receitinha para você fazer com que seu filho ou o seu organismo todo se desenvolva corretamente. Mas sim, vamos tentar sempre fazer uma dieta bem balanceada e também sempre relacionar com a sua atividade física, entre outros parâmetros, tá? Mas a proteína, eu puxei da proteína porque eu trabalho com desnutrição proteica, e essa desnutrição pode gerar grandes alterações e por isso que eu falei um pouco mais da proteína. Mas todos os nutrientes precisam ser ingeridos de maneira ideal. Um que a gente fala bastante é a quantidade de ácido fólico, certo? Que é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central, para vários outros componentes, várias outras etapas do desenvolvimento. Então, cada uma desses nutrientes tem a sua importância, tem a sua especificidade, por isso que a gente sempre tem que fazer uma alimentação balanceada e, mais importante ainda, a gente precisa sempre respeitar as demais áreas de atuação. Nenhum biólogo, nenhum profissional de educação física, nenhum nutricionista não, nenhum médico, nem ninguém. É o nutricionista que vai saber dizer para você qual que é a dieta ideal para você, certo? Então, importante a gente sempre lembrar a importância de cada área, de cada profissional. Então, a gente procurar sempre um nutricionista quando a gente quiser se interessar e saber um pouco mais sobre esse tipo de alimentação, tá bom? Isso mesmo, obrigada, Vargas. Só para complementar o que o Vargas falou, eu acho que o importante é um equilíbrio, como ele disse, dos nutrientes, tanto de macronutrientes como de micronutrientes também. Então, macronutrientes, a gente fala de proteína, carboidrato, gordura. Micronutrientes, então, entram as vitaminas, sais minerais. E essa norma que ele citou, a IN 93, ela preconiza todos esses nutrientes para uma dieta de rato, né? Que é o que a gente trabalha. Uhum. Mas, como ele disse, para humanos, daí um nutricionista seria essencial para responder essa pergunta. Uhum. Vargas, tem mais algumas perguntas aqui no chat. Só um pouquinho. Primeiramente, parabéns, professor, ótimas considerações. Sabemos que não é somente o biológico que se envolve nessa programação, mas também o social e psicológico que são importantes. Para você, qual seria o melhor momento para começar a se cuidar e evitar todas essas coisas ruins que você citou? Algum momento acha tarde ou o importante é começar as mudanças? Gente, é isso só? Posso falar? Uhum. Gente, o momento para você pensar nisso é agora, certo? Independente da fase que você está. Independente se você está pensando em ter um filho, se você não pensa, ou se você, em qualquer momento que você tiver da sua vida, o importante é você parar e pensar agora. Tudo que você está fazendo hoje vai gerar grandes consequências na sua vida ao longo de toda ela. Nunca vai ser tarde. Se você, por exemplo, hoje, a gente fala de programação metabólica e a gente fala das janelas até a adolescência. Mas agora a gente pode pensar assim, mas eu aí sou um adulto, aí não precisa fazer mais nada, não precisa cuidar com nada. De forma nenhuma. Como eu disse para vocês, o ambiente onde você está, ele vai gerar esse enriquecimento. Pensa da seguinte forma. Você é um adulto lá, vamos supor, de uns 45 anos, certo? E aí você não vai ter filho, você não vai adotar mais criança nenhuma, você não tem ninguém perto de você, aí você vai pensar bem assim, vou largar isso de lado, certo? E aí, se você tiver uma doença, sei lá, você tiver algum problema crônico, algum tipo de doença, alguma coisa, e isso gerar um estresse para alguém da sua família que vai ter um filho.
ou que vai gerar um descendente. Então, nunca vai ser tarde, certo? Procure sempre ter uma alimentação ideal, e a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a gente sempre vai querer comer um doce, vai querer tomar alguma bebida alcoólica, ou mesmo um alimento mais gorduroso, como os fast foods da vida, certo? Então, a gente nunca vai ter um padrão ideal, mas nunca é tarde para começar. Se você para agora e você muda o seu comportamento agora, tenha certeza que essa mudança vai gerar algo benéfico para você. Muitas vezes não vai melhorar o seu próprio metabolismo, mas ele vai poder melhorar o ambiente que você está em volta. E como a gente falou, esse ambiente que está em volta, ele é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente organizou no final do ano passado, final do ano retrasado, um congresso aqui na UEM, que falava realmente, era um simpósio falando de programação metabólica. Tem uma professora que veio de Buenos Aires que mostrou que um estresse pontual, certo? Ela trabalhava com ratos, então, se eu não me engano, era no 11º dia de vida, ela pegava os ratos, certo? Da mãe, tirava eles da mãe e deixava eles 1 hora na geladeira, gerando um estresse para esses filhotes. E aí, depois dessa 1 hora, ela devolvia esses ratos para a mãe. O que acontecia? Quando esses animais chegavam na fase adulta, ela colocava na caixa desses animais 2 garrafas. Uma com água e uma com água misturada com álcool. E ela percebeu que, quando esses animais eles sofriam esse estresse, eles tinham maior tendência a buscar a bebida com álcool, certo? Então, isso é muito importante porque esse ambiente todo que a gente está incluso, a gente pode ter vários tipos de mudanças, de alterações que muitas vezes não são visíveis. Hoje você pode não estar observando que algum comportamento seu pode ser prejudicial a alguém, mas ele pode estar acontecendo sem mesmo você saber. Um único fator de estresse, um único ponto estressante, pode ser suficiente para alterar o seu psicológico, para alterar o seu metabolismo e gerar consequências na vida adulta. Então, é literalmente um tapa na cara para a gente. Não é tarde agora, nem nunca vai ser tarde, e o momento de começar é agora. Sempre vai ser agora. Pessoal, só lembrando também que o objetivo do nosso curso em trazer o exercício nesse tema é mostrar que a programação metabólica ela ocorre, mas ela não é algo fatalístico. Então, o exercício físico vem como um agente que pode mudar o curso dessa programação que a gente pode ter sofrido no início da nossa vida, tá? Então, amanhã, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre doenças emocionais, né? Já fazendo uma propagandinha. Nós vamos falar de ansiedade, de depressão, de déficit de memória. E todos esses distúrbios, assim como distúrbios metabólicos, que a professora Laís vai trazer amanhã também, de obesidade, podem ser revertidos ou melhorados, atenuados com o exercício físico. Então, isso que o Vargas falou, realmente, a hora de mudar é agora, porque ainda que nós já tenhamos sofrido alguma programação, né? Todos nós sofremos alguma programação. Sempre está em tempo da gente mudar através de intervenções, como melhorias na dieta, exercício físico, dentre outros, tá? Vargas, uma outra pergunta. No caso de um déficit alimentar ao longo da vida, pode gerar tipos de transtornos? Olha, o que acontece? O nosso desenvolvimento do sistema nervoso central, ele depende, certo? Diretamente do nosso aporte nutricional. Se você tiver faltando algum tipo de nutriente, e isso acontece principalmente se você não está se alimentando direito, ou se o alimento que você está ingerindo ele é pobre em macro ou micronutrientes, isso vai poder afetar. Isso é uma das consequências que vem sendo discutida ultimamente, e eu vou dar só uma pincelada, mas vai ser falado amanhã, como a professora Isabela falou. Essa é uma das consequências que vem gerando vários transtornos de ordem psíquica ao longo da nossa história. Então, como vocês podem observar, tem uma grande quantidade de alterações que muitas vezes estão acontecendo e elas não são vistas diretamente. Mas pensa assim, ó, se tudo que acontece na sua vida depende de uma comunicação entre 2 neurônios, certo?
Se esses neurônios não se desenvolveram corretamente, ou se eles não têm nutrientes para se comunicarem corretamente, isso vai gerar, de alguma forma, algum tipo de alteração. Então, tanto uma desnutrição quanto uma hipernutrição, e quando a gente fala de hipernutrição, a gente fala de sobrepeso e obesidade, tanto uma coisa quanto a outra, elas vão poder gerar, sim, transtornos psíquicos. E elas vão poder gerar vários tipos de complicações de ordem psíquica que vão poder ser facilmente visualizados e futuramente, necessariamente, vão precisar ser tratados futuramente. Vargas, tem uma outra pergunta. Geneticamente, eu posso herdar alguma doença de minha mãe? Sim, olha só. A gente tem dois tipos de alterações genéticas, certo? Só para dar uma pinceladinha. A gente tem as alterações que são nas células somáticas, que são aquelas células que não são espermatozoide ou óvulo, e tem as células germinativas, que são espermatozoide ou óvulo. Se você tiver alguma alteração genética nessas células somáticas, essas alterações possivelmente não serão herdadas, certo? Mas, por exemplo, se na sua mãe tem uma alteração genética, que ela tem uma tendência, por exemplo, ao sobrepeso, ou ela tem uma tendência, por exemplo, ela nasce com diabetes, o metabolismo dela já vai ser alterado. E esse metabolismo pode ser transferido, então, para a prole. Ele pode estar presente na prole. Agora, se você tiver uma alteração genética nas suas células germinativas, isso vai influenciar na formação do zigoto, na formação do embrião. E aí sim, elas vão poder ser herdadas. A gente tem um tipo de herança que é chamado de herança epigenética, que é a herança que é herdada pela gente do ambiente, certo? Então, não necessariamente essa herança vai estar lá incrustada no nosso material genético e vai determinar especificamente, olha, fulano, você vai ter isso ou você vai ter aquilo. Mas o ambiente onde você se desenvolveu, seja ele dentro do útero da sua mãe ou fora do útero da sua mãe, na adolescência, seja lá quando for, essas alterações do ambiente vão poder fazer com que você tenha uma maior ou uma menor propensão ao desenvolvimento de algum tipo de doença. Por isso é importante que a gente sempre esteja acompanhando e sempre esteja analisando, né, todo esse nosso ambiente, essa nutrição. Inclusive, algum outro palestrante vai falar para vocês, mas o exercício físico melhora esses padrões epigenéticos, melhoram como que é feita, então, essa modulação ao longo da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente faz influencia diretamente no nosso desenvolvimento e no desenvolvimento das demais pessoas. Seja pela alimentação, seja pelo exercício físico, ou seja por uma modulação genética, que pode ser desenvolvida dentro do útero ou mesmo fora do útero da mãe. Genética, sim, pode ser... Essas alterações podem, sim, ser transmitidas de uma prole, de uma pessoa para outra. Por isso, é importante separar agora e começar a pensar o que ambiente e em que momento você vai estar propiciando para o seu filho estar se desenvolvendo. Professora, a síndrome do alcoolismo fetal se encaixa nesses parâmetros? Nesses parâmetros de programação, essa síndrome, especificamente, eu não conheço ela para a gente poder debater um pouco mais sobre ela. Mas, como eu disse para vocês, quando tem essas determinadas injúrias, a gente percebe, por alguns trabalhos epidemiológicos e também experimentais, que esses períodos de estresse têm uma maior tendência as pessoas procurarem pelo tabagismo ou mesmo pelo alcoolismo. Então, talvez, porque eu não tenho domínio dessa informação para passar para você, mas, nesse caso, talvez essa modulação pode sim influenciar nessa síndrome do alcoolismo. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Podemos encerrar essa palestra? Antes de encerrar, então, o nosso evento de hoje, eu vou passar para a Camila rapidinho dar alguns avisos, tá?
Bom, pessoal, então a gente está encerrando o primeiro dia, né? Que legal que todos vocês ficaram aí firmes e fortes até o final. Obrigada ao professor Rodrigo, à professora Isabela, que fez a mediação das nossas palestras de hoje. Então, só para a gente não esquecer, será enviado o link do nosso encontro de amanhã pelo e-mail de vocês. Amanhã, às 6h30, nós aguardamos vocês também na sala para mais um ciclo de palestra. E aí, pessoal, ó, lembrando que amanhã, então, nós teremos a professora Laíse falando do exercício físico e obesidade, um assunto muito, muito legal, que vocês já estavam aqui instigados, perguntando para o professor Rodrigo Vargas. E aí a professora Isabela falando do exercício físico e as doenças emocionais. Pessoal, amanhã tá muito legal, porque são dois tipos de doenças que estão acometendo de maneira muito, muito forte hoje em dia. O professor Vargas falou um pouco disso, e amanhã a professora Laís vai falar especificamente disso, que é a obesidade. Ele também falou um pouco sobre as doenças emocionais, e amanhã a Isabela também vai falar especificamente das doenças emocionais. Então, pessoal, não esqueçam, então, 6h30 amanhã, aguardamos todos vocês, e ó, se você lembrar de alguma pergunta que você não fez para o professor Vargas, que você não fez para mim hoje, amanhã nós estaremos à disposição de vocês, também pelo WhatsApp, também pelo Instagram, e pelo e-mail. Pessoal, agora eu vou mandar pelo chat a lista de referências que eu tinha prometido para vocês e o link dos 2 sites que eu também falei para vocês na minha apresentação. E aí a gente vai mandar também o link do Instagram para quem não seguiu ainda seguir. Então, Isa, eu vou passar a palavra para você encerrar, enquanto isso eu vou mandando as coisas aqui no chat, tá? Ok, obrigada, pessoal, pela presença. Quem ainda não mandou o ok no chat, pode mandar agora, tá bom? Boa noite para todos. Quem quiser pegar os links, espere a professora Camila passar, mas a gente já vai encerrando por aqui. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã.
uma leve alta de mortes. Situação completamente diferente da de Nova York. Teve uma